E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Mudaí. A infinita sabedoria divina está acessível a todos nós. É nosso direito de nascença, somos parte dela. O véu do esquecimento é necessário para essa experiência evolutiva que estamos passando aqui na Terra. Se a gente já soubesse tudo desde o início, não haveria aprendizado, não haveria evolução. Só assim podemos usar o nosso livre-arbítrio para decidir os caminhos a seguir. Através dos erros, aprendemos as lições e usamos novamente o livre-arbítrio para melhores escolhas, no infinito exercício de errar, aprender, acertar, evoluir. Mas nós não estamos desamparados nessa selva de escolhas certas e erradas. O universo está sempre nos soprando mensagens com o intuito de nos proteger, nos guiar, nos colocar no caminho certo, sempre no caminho da luz e da verdade. Aprenda a ouvir os sinais do universo. Eu e meu marido estudamos juntos no ensino médio. Eu me lembro de um dia, na sala de aula, que do nada ele se levantou da cadeira onde ele estava sentado e foi se sentar em outra cadeira. E ele sempre se sentava no mesmo lugar. Segundos depois dele ter mudado de lugar, uma luminária caiu, pá, do teto, exatamente em cima da cadeira onde ele estava sentado antes. Foi caco de vidro para todos os lados, todo mundo na sala ficou de boca aberta e ele ficou branco. Eu lembro que na época eu perguntei para ele o que fez ele mudar de lugar. Ele me disse que não sabia exatamente, mas que ele começou a sentir um mal-estar muito grande e a necessidade de sair dali. O nosso corpo fala, a natureza fala, o vento fala, os números falam, uma música fala, os livros falam. Existem infinitas maneiras do universo se comunicar com a gente. Basta a gente querer ouvir. Quantas histórias a gente ouve de pessoas que iam pegar um avião, mas algum contratempo as impediu de embarcar e depois elas souberam que o avião caiu e elas foram salvas. Deus vai encontrar uma maneira de falar com a gente, para nos poupar do sofrimento. Às vezes de maneiras até não muito convencionais. Do nada, a gente pode ter uma paralisia na mão que ia assinar um contrato muito ruim para a gente. Às vezes através de uma perna quebrada, quando a gente estava no caminho para fazer a maior besteira da nossa vida. Mas normalmente os sinais são indolores. Números repetidos já são parte da minha rotina. Relógios, placas de carro, para onde quer que eu olhe, eles estão lá. E porque eu os percebo, eu sinto que essa é a forma de comunicação mais recorrente que o universo encontrou para me guiar. Ultimamente, borboletas, abelhas e beija-flores também têm vindo me coroar com mensagens de grande sabedoria, sempre tão pertinentes ao momento que eu estou passando. Para acessar essa infinita sabedoria divina, é preciso silenciar a mente e ouvir o coração. É preciso ver beleza em tudo. É preciso viver cada instante plenamente, com todo o nosso foco e atenção. Pessoas distraídas e sem tempo para o agora perdem a riqueza desse diálogo contínuo. E como saber que recado é esse que o universo está querendo nos passar? Acima de qualquer coisa, ouvindo a nossa intuição. Se são números repetidos que você vê a toda hora, dá um Google, busca o significado espiritual daquela combinação de números. Talvez nem tudo que se apresente ali tenha a ver com o seu momento, mas com certeza um dos significados vai te tocar fundo. Provavelmente é exatamente esse o recado que você tinha que receber para saber se você está no caminho certo ou não. Depois, silencie. Avalie a mensagem, deixe a intuição e a imaginação trazerem um significado ainda mais profundo para o recado que você recebeu. Ah, mas você pode me dizer que é só a sua imaginação inventando tudo. E daí? De onde você acha que vem a sua imaginação? É através da nossa imaginação e dos nossos sonhos que o nosso inconsciente traz à tona o que precisamos saber, o que precisamos aceitar e mudar. Nosso inconsciente é o canal de comunicação com Deus, é onde o véu do esquecimento não existe. Quais são as primeiras e intuitivas associações que você faz quando você vê um beija-flor, por exemplo, que constantemente vem te visitar na sua janela? A gente sabe que o beija-flor é pequeno, leve, ele voa sem esforço, ele é capaz de voar em todos os sentidos e mudar de direção quando bem entende. Será que a mensagem não é para a gente ser mais flexível com alguma situação que a gente está passando? Às vezes uma pequena adaptação para conciliar as pessoas e situações é necessária. A gente sabe que pode mudar de direção novamente, quando a gente bem entender. Procure por significados espirituais no Google, mas sempre permita que a sua intuição e imaginação interpretem o significado da mensagem para você, naquele exato momento. Aprenda a ouvir os sinais do universo. Vem, muda aí comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!